Grupo do Atlético definido na Libertadores. Esse é o nosso assunto a partir de agora no De Olho no Jogo. Salve galera, a gente está chegando para falar sobre a definição do caminho do Furacão na Libertadores da América. Enfim, passou aquela ansiedade do sorteio, né? E o Atlético já sabe por onde vai caminhar nesta competição de 2022. Eu tô aqui com o Daniel Piva para a gente falar sobre isso. E aí, Piva, tudo bem? Tudo beleza, Guilherme, abraço aí para todo mundo que nos acompanha aqui no De Olho no Jogo. Caminho do Atlético definido nos primeiros passos na Libertadores, já confirmados, a grande expectativa aí do torcedor atleticano na temporada. E Guilherme, é um caminho aí bastante acessível. Não coloco como exagero algum a gente apontar aí o Atlético o favorito do grupo. Não estou falando que será moleza. Tem várias questões aí que são complicadas, desde logística, altitude, time experiente, mas acredito que mesmo com todo o somatório disso, o grupo B com Atlético, Libertad, o Caracas da Venezuela e a equipe do The Strongest da Bolívia, é um caminho aí bem acessível para o Furacão, coloca o Atlético por todo o investimento que vem sendo feito na temporada como favorito do grupo. O Piva, essa é a 8ª participação do Atlético, né? A gente já tá vendo aí na tela qual é o grupo, confirmando então, Libertad, Caracas e The Strongest. Eu acho que o que fez muita diferença nesse caso foi o fato do Furacão ser cabeça de chave. Total. Na minha opinião, cara, é o grupo mais acessível da história do Atlético na Libertadores. E para mim tem muita relação com o fato de ser cabeça de chave, né? Eu tava aqui levantando os grupos. Vamos pegar a última participação. Era Peñarol, Colo-Colo e Jorge Wilstermann. A gente tá falando primeiro de camisas pesadas, né? Como a do Peñarol e a do Colo-Colo, que até não viviam os seus melhores momentos. E depois o Jorge Wilstermann, que daí envolve uma questão de logística, de viagem. Nunca é simples, né? Você ter uma equipe boliviana. O Atlético até se classificou com uma rodada de antecedência, depois terminou em segundo lugar, né, por ter feito uma opção de poupar todos os seus jogadores. Vamos comparar com 2019. Bom, aí não tem comparação. O Atlético pegou um dos grupos mais difíceis naquela oportunidade. Boca, Tolima e Jorge Wilstermann, mais uma vez. 2017, acho que é o grupo mais difícil da história do Atlético na competição. Foi a única vez que ele caiu de fato no grupo da morte, né? Exato, perfeito. Flamengo, São Lourenço e Católica. 14. The Strongest, Vélez, que era um Vélez mais forte do que agora. Com Lucas Prato, ainda isso. bem mais jovem, jogando Universitário, muito. Né? Super tradicional no Peru, tanto que o Atlético é eliminado na fase de grupos, né? E contra o The Strongest foi o único gol do Adriano no Atlético, né? Foi naquela partida Imperador. Fora de casa. Foi o jogo da eliminação, inclusive. Foi a estreia e o único gol. Único gol, perfeito. Ele estreia na Vila Capanema, naquele Paulinho Dias marca um gol logo no início da partida, e aí o único gol dele marcado é na última rodada ali da Libertadores. O Atlético perde aquela partida na Bolívia, e o Adriano logo em seguida, acho que chega a enfrentar o Londrina no Campeonato Paranense. Agora não lembro a ordem cronológica, se esse jogo do Londrina foi antes ou depois, mas na sequência o Adriano acaba se desligando do Atlético. Foi o único gol dele marcado pelo Furacão. América de Cali, Independiente Medellín e Libertad, de novo, né, um reencontro do Atlético, em 2005. Esse foi um grupo difícil, com 2 colombianos e mais o Libertad, tanto que o Atlético se classifica da maneira que se classificou, né, e depois é vice-campeão. 2002, Bolívar, Olmedo e América de Cali. Aqui, a logística era muito difícil, né? E ficou muito marcado aquele jogo na altitude contra o Bolívar. 2000, Aliança Lima, Emelec Nacional do Uruguai. Um grupo pesado também, só que daí o Atlético teve uma campanha praticamente perfeita naquela oportunidade. De todos esses, Guilherme, talvez o que mais se aproxime da qualidade assim seja o de 2014, mas o de 14 ainda tinha um adversário melhor do que, por exemplo, o Libertad, e aí o fator altitude agora vai ser na Bolívia, o jogo igual quando foi contra o The Strongest. Talvez seja o que mais se assemelhe, mas aquele Vélez lá, o Atlético
não tem um adversário com aquela qualidade, mas acho O que Vélez fez a melhor campanha, fez a melhor pois campanha é, da eu acho que fase de acaba grupo. sendo níveis parecidos, mas com esse diferencial. Aquele Vélez era muito forte, com Mauro Zarate, Lucas Prato, numa fase muito, muito boa, marcando muitos Canteiro, gols. depois jogou no Exato. Flamengo, no Eu acho que é o que mais se assemelha, mas aquele acaba sendo mais forte por conta desse diferencial do Vélez. A gente falou um pouquinho sobre a questão da história, mas vamos tratar então sobre os pormenores, né, sobre os detalhes, Piva, desse grupo. Na minha visão, assim, eu concordo muito com você. O Atlético é bem favorito. Se o Atlético não se classificar, é uma zebra. Mas, na minha opinião, tem uma questão chave. Porque o Atlético, de fato, é a primeira força do grupo, isso é indiscutível. Mas tem dois times que, na minha opinião, brigarão pela segunda fase e que o Atlético, para passar com tranquilidade, não pode se complicar contra esses adversários especificamente. Aí eu tô falando do The Strongest e do Libertad. O Libertad, porque é um time que normalmente joga bem dentro de casa, chegou com o Morínigo, né? Na campanha de 2020 até as quartas de final, foi a segunda melhor campanha na oportunidade. O Libertad já foi semifinalista lá em 2006. E contra o The Strongest, normalmente você troca pontos, né? Você vence dentro de casa e perde fora. Isso é o que acontece normalmente. O Atlético fugiu um pouquinho dessa regra, né, em 2020, quando vence o Jorge Wilstermann fora de casa e empata na arena. Isso que é pouco comum. Mas para mim, essa é a chave, né? O Atlético não permitir que, por exemplo, um The Strongest consiga crescer e surpreender de alguma maneira, e também contra a equipe do Libertad da mesma forma. Isso tem muito a ver até com a quarta força do grupo, né, que é o Caracas. O Atlético estreia contra o Caracas na Venezuela, aí é aquele típico jogo que não dá para perder ponto mesmo. Eu diria assim, Guilherme, que é um grupo que não tem muito mistério. Como o Caracas, quem perder ponto vai se complicar, a gente já viu até recentemente aí grupos de Libertadores da América, times tropeçando diante de adversários mais frágeis e se complicando, por exemplo, o Tolima, quando estava no grupo do Atlético na Libertadores 19, se complica exatamente nesse quesito ao ser derrotado ali, ao tropeçar diante do Jorge Wilstermann dentro de casa. Então, o Caracas é um jogo que o Atlético vai precisar fazer os 6 pontos. Quem não fizer os 6 pontos vai precisar correr atrás. Uhum. O The Strongest vai ser aquela velha história. Dentro de casa é um leão, o segredo, a altitude, e fora de casa acaba sendo um gatinho. Melhorou bastante o desempenho, mas ainda assim não dá para você enfrentar o The Strongest na Arena da Baixada e tropeçar, igual fez diante do Jorge Wilstermann. Vai precisar chegar, mostrar ali, se impor, mostrar a sua força. E o Libertad é um time aí que é o mais espinhoso de todos esses em vários quesitos. Primeiro porque é um clube aí que já conseguiu se estabelecer, é uma participação frequente do Libertad em Libertadores da América. Pô, em 2007 enfrentou o Paraná Clube nas oitavas de final, foi até as quartas de final enfrentar o Boca, que acabou campeão daquela temporada. 2005 enfrentou o Atlético em Libertadores da América, já foi semifinalista. É uma participação, frequentemente a gente vê o Libertad em Libertadores da América. Ele vem de uma semifinal da Copa Sul-Americana, ele é derrotado aí pelo Red Bull Bragantino na temporada passada, aí a final acabou sendo Bragantino e Atlético, e é um time que com muitos jogadores experientes. Claro, Roque Santa Cruz, né? Nenhum deles está no auge físico, no auge técnico, mas a gente está falando de um clube que tem pô, Martim Silva no gol, Roque Santa Cruz, o Cardoso, Boca Negra, o ex-zagueiro do River Plate, o Maidana. É um time que tem diversos jogadores acostumados a esse tipo de situação, a esse tipo de jogo. Na teoria, depois a gente vai até apresentar um vídeo aí mostrando na sequência aqui no canal os adversários do Atlético, detalhando mais, mas na teoria, dentro de campo, é o adversário mais complicado para o Atlético. Só que as duas logísticas, ir até Caracas e jogar na altitude contra a equipe do The Strongest, não são molezas. Não são molezas, longe de ser um pesadelo, longe de ser o grupo da morte, mas a Libertadores ela tem como a principal característica
as adversidades. E essas adversidades estarão presentes aí no grupo do Atlético. Vale lembrar, eu até estou colocando o The Strongest como um concorrente do Libertad direto à segunda vaga, porque o The Strongest joga com esse fator de 3.625 metros de altitude. Eu falei que o zagueiro era o Maidana, é o Maiada. Falei errado ali, o zagueiro ex-River Plate me tinha dado uma pequena confusão na cabeça. Boa. Então, a gente está falando de uma altitude bem relevante, né? De um time que consegue fazer resultados dentro de casa e tem jogado melhor fora. Dentro de casa, só para a gente ter uma ideia, Piva, dos 30 jogos contra brasileiros lá no Morro, né? Como se diz, os brasileiros só tiveram 9 vitórias. Então, é um aproveitamento muito baixo. É raro mesmo você conseguir qualquer vitória jogando contra o The Strongest. Por isso que, pela capacidade dele fazer 9 pontos, porque não é absurdo o The Strongest fazer 9 pontos, ele vencer todos os jogos dentro de casa. Se ele fizer 9, ele já é concorrente. Por isso que eu o coloco nessa situação. Mas vai depender muito da segurança do Atlético nesses confrontos contra o Caracas, nos confrontos diretos também contra o Libertad. O Libertad tem esse grupo muito experiente, como você citou. É uma equipe que conquistou, né, o torneio Apertura recentemente, chegou até quartas de final, é o adversário mais difícil. Mas de tudo que poderia acontecer em relação aos grupos, né, que o Atlético poderia enfrentar, esse de fato é o mais viável. E tem uma questão de tabela também, Piva, para a gente analisar, que é interessante. O Atlético estreia contra o Caracas, fora de casa, na semana no dia 6. Depois vai enfrentar o The Strongest em casa, na semana do dia 13. Depois, na semana do dia 27, enfrenta o Libertad fora de casa. Esse jogo é muito importante se o Atlético conseguir pontuar. Ele encaminha demais, né, a sua classificação, porque depois tem The Strongest fora e o Atlético fecha com 2 partidas dentro de casa. Né? Isso tem acontecido na Libertadores, aconteceu também na Copa Sul-Americana com o próprio Atlético no ano passado, na fase de grupos, e o Atlético fecha contra a Libertad e contra a Caracas. Se ele trouxer, Piva, a decisão, né, entre aspas, do grupo para essas 2 partidas, tem tudo para se classificar até com tranquilidade. Vai depender do desempenho que ele conseguir fora de casa, né, especialmente nas 4 primeiras rodadas. Né? O grande segredo, assim, Guilherme, vai passar muito pelo Caracas. Até por ser o primeiro jogo, mas por ser esse time ali que é difícil você projetar o Caracas roubando ponto de alguém. Ele pode zerar, né? É isso. Ele pode até chegar ali marcar seus 3, 4 pontos, mas é difícil você projetar isso. Sei lá, vai ter Caracas e Libertad. Não dá para... Eu tenho dificuldade em apostar no Caracas. Caracas e The Strongest na Venezuela? Talvez. Talvez, mas ainda assim é difícil. Então, se o Atlético conseguir vencer a equipe do Caracas, perdão, na primeira rodada, e aí confirmar o seu favoritismo na primeira partida dentro de casa, a gente já está falando de 6 pontos. Já é 50% aí do caminho andado, e ainda você vai ter dessas 2 partidas fora para medir força, para ver o que acontece. São jogos mais difíceis, né, Pivo? Exato. Esses 2 fora, né? Uhum. Mas ele entrando com esse 100%, mesmo que dê tudo errado, que ele zere, cara, vai continuar dependendo dele. Vai ter ele volta para casa podendo fazer 12 então, pontos. Essas 2 primeiras rodadas, para mim, são os jogos mais chaves aí do Atlético. Aí, claro, conseguiu empatar com o Libertad no Paraguai, consegue vencer de novo na Bolívia, venceu recentemente o Jorge Wilstermann. Pô, excelente, melhor ainda. Mas tudo vai passar ali para mim por essa primeira rodada contra o Caracas e no primeiro jogo em casa. Vencendo esses 2 jogos, acredito que a classificação fica aí muito bem encaminhada, com uma possibilidade razoável de garantir já a primeira colocação do grupo. E o Atlético vai chegar nesse momento da temporada ainda com algumas estreias, né, oficiais. O Atlético tem reforços para colocar em campo, mas esse é um debate para um outro momento. Na visão aqui de olho no jogo, o Atlético se deu bem no sorteio, especialmente por ser cabeça de chave. E você, o que achou, hein? Deixa a sua opinião, deixa o seu like, o seu comentário é muito importante para a gente. O De Olho no Jogo também está de olho na Libertadores.